Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, pessoal. E nós já abordamos vários grandes temas que caem bastante dentro das provas de concurso e que são a base para a gente poder compreender o direito previdenciário. Eu expliquei para vocês o sistema, os três grandes sistemas que nós temos dentro da assistência da Seguridade Social. Nós vamos ter a assistência social, nós vamos ter a previdência social, a saúde e posteriormente nós entramos dentro da previdência social e começamos a falar dos regimes, os quais o segurado vai fazer parte para poder interagir com os quadros e fazer jus aos benefícios do INSS, pessoal. A gente vai observar isso dentro dos vários tipos de segurados, ou seja, o segurado é que vai determinar o regime ao qual ele vai estar inserido. Nós vamos ter também os três regimes que nós temos de previdência. Nós vamos ter o regime geral, que nós estamos trabalhando agora com mais afinco, o regime geral da Previdência Social. Nós vamos ter o regime específico para os servidores públicos e nós também temos a Previdência Privada. Só que nós estamos agora, no momento, falando sobre o regime geral da Previdência Social. Lembrando que, pessoal, na aula passada eu comecei explicando para vocês e falando para vocês sobre os tipos de segurado que vão se encaixar dentro do regime geral. Nós vimos os 5 tipos de segurados. Nós vimos o segurado empregado, nós vimos o segurado trabalhador avulso, nós vimos o segurado trabalhador doméstico, nós vimos também o especial, assegurado especial, e faltou a gente observar só um desses que nós estávamos trabalhando e que eu vou trabalhar com vocês aqui agora. É bem rápido antes da gente poder falar dos dependentes, pessoal, que também são dos dois tipos de pessoa, como eu disse para vocês na aula passada, que podem vir a receber os benefícios da Seguridade Social. E o artigo 13 da lei, da 8.213, ela faz alusão ao segurado facultativo, pessoal, que como o próprio nome já diz, ele pode escolher entre fazer parte do regime geral ou não. Então nós vamos observar o que o artigo 13 fala. Que, não estando entre os relacionados nas categorias do artigo 11, queira, mediante contribuição, aderir ao RGPS, pessoal. Trata-se de exceção à obrigatoriedade de filiação que a gente viu na aula passada. Nós vimos que se eu for um trabalhador, se eu for uma pessoa que for trabalhador e oferir uma renda, não fizer parte do regime próprio do servidor público e não for um segurado facultativo, obrigatoriamente eu devo fazer parte do regime geral da Previdência Social. E o que o artigo 13 ele fala para a gente? Que, não estando entre os relacionados nas categorias do artigo 11, queira, mediante contribuição, aderir ao RGPS. Então, pessoal, se eu não fizer parte daqueles 5 que estão no artigo 11, que é como eu disse para vocês, o segurado empregado, o segurado trabalhador avulso, o segurado trabalhador doméstico, nós vamos ter também o segurado especial. E nós vimos o último deles, que seriam também o segurado autônomo, chamado antigamente de segurado autônomo. E, além desses 5, nós vemos a exceção, que é qual? A do artigo 13, que é o segurado facultativo, pessoal. E eu friso para vocês, o segurado facultativo é uma exceção à obrigatoriedade que nós vamos ter do regime geral da Previdência Social, pessoal. Isso é uma quebra a um princípio da Previdência Social, ok? E depois disso nós vamos entrar no segundo tipo de pessoas que fazem jus, que fazem direito ao recebimento de benefícios no INSS. Nós vimos os segurados e agora nós vamos ver os dependentes dos segurados, pessoal. O que seriam esses dependentes? São também beneficiários os dependentes do segurado, pessoal. Nesse caso, o vínculo com o regime é subsidiário e somente existe caso exista o vínculo principal, ou seja, o segurado. Então, o dependente, como o próprio nome já diz, pessoal, ele depende da figura do segurado para fazer jus a esse benefício. Então, o vínculo que ele vai ter com o sistema, com o INSS, ele vai ser, como dito, um vínculo subsidiário. Ele necessita de um vínculo principal para poder subsistir. Neste caso, então, por isso que ele se chama dependente, correto? São dependentes quem, pessoal? Existem 3 classes de dependente.
e nós vamos trabalhar a primeira classe, a segunda e a terceira, correto? Nós vamos trabalhar a primeira porque elas se diferenciam em quesito da segunda e da terceira. São dependentes da primeira classe ou preferenciais, ou seja, eles vêm primeiro, pessoal, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Qualquer pessoa nessa condição, que seja cônjuge, companheira ou companheiro, filho não emancipado, em qualquer condição menor de 21 anos ou inválido de um segurado do INSS, ele é sim um beneficiário. Ele é um beneficiário, ele pode receber qualquer um dos benefícios inerentes a essa função dele de dependente, pessoal. E por que esses dependentes de primeira classe ou preferenciais, eles se diferenciam do segundo e da segunda e da terceira classe? Não só pela proximidade que eles têm do segurado do INSS, ele vai ter um diferencial, pessoal, que é qual? Ressalta-se que essa dependência, ou seja, essa dependência do cônjuge, do companheiro, da companheira, do filho não emancipado, em qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ela é presumida, pessoal. Eu não preciso comprovar. Então, eu vou falar, se eu sou filho menor de 21 de uma pessoa inscrita no INSS, o que vai acontecer? Eu preciso comprovar que eu sou dependente dele, que eu dependo economicamente dele? Não, porque é presumido, pessoal. Ou seja, não é necessário comprovar se há dependência econômica. Aliás, mesmo inexistente essa, ou seja, mesmo que não exista essa dependência econômica, ainda assim o dependente fará jus à proteção previdenciária, pessoal. Por isso que eles são da primeira classe, por isso que eles são preferenciais, porque eles não precisam comprovar essa dependência econômica. Aliás, isso vai além. Essa dependência econômica ela nem precisa existir. Se meu pai é segurado e eu sou menor de 21 anos, em qualquer situação, mesmo que eu não tenha dependência econômica do segurado, que no caso é meu pai, eu irei fazer jus, irei fazer direito a, por exemplo, uma pensão por morte oriunda do falecimento do mesmo. Correto? Por quê? Porque eu sou um dependente de primeira classe, eu sou um dependente preferencial. Correto, pessoal? Ressalta-se que, em relação ao cônjuge separado de fato ou judicialmente, se faz necessária a comprovação da dependência econômica. Ou seja, peraí, vamos pisar no freio. Se eu estou separado judicialmente ou de fato, ou seja, um belo dia eu briguei com a minha cônjuge, ela saiu da casa, ou então eu saí da casa e estou separado dela, apartado, já tem mais de 6 meses. É o que a gente chama de separação de corpos. Ou então judicialmente. Para ela se manter dependente minha, tem de ser comprovada justamente essa dependência econômica. No entanto, e eu gosto de frisar para vocês as exceções, como eu disse para vocês, nada no concurso público cai a regra, só cai a exceção. Sempre só cai a exceção, pessoal. Então, muito foco nessa exceção, muita atenção agora. Por quê? Eu estou separado, correto? Separado de corpos, no caso que a gente chama de fato, ou então separado judicialmente, a minha cônjuge ou ex-cônjuge, ela precisa comprovar essa dependência econômica. Correto? Correto. Mas essa, ou seja, a dependência econômica, será novamente presumida se o cônjuge separado estiver recebendo pensão alimentícia. Ué, mas por que isso? Eu já estou pagando pensão, ele vai ser dependente ainda? Claro, pois o requisito básico da pensão alimentícia para o ex-cônjuge, para o cônjuge separado de fato, é o que, pessoal? É a dependência econômica. Isso é uma realidade tão forte dentro do nosso sistema jurídico que, se eu recebo uma pensão alimentícia da minha esposa, porque eu era um dependente econômico dela, ou seja, ela nunca me deixou trabalhar, ela nunca me deixou estudar para que eu pudesse oferir minha renda própria, eu me tornei dependente econômico dela por uma situação que ela mesma criou. No entanto, se eu casar com outra esposa que vai sanar essa dependência econômica que eu tenho da minha ex-esposa, automaticamente eu perco o meu direito à pensão. Correto? Por isso que, quando o cônjuge, separado de fato ou judicialmente, ele recebe pensão alimentícia, automaticamente considera-se dependente para o INSS. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa configuração aqui, pessoal, nessa situação. Por quê? É uma situação
completamente aberrante, mas que cai muito em concurso público justamente por ser uma exceção da exceção. E é por isso que a gente tem de observar sempre e a gente tem que estar prestando atenção nesse tipo de situação, pessoal. Então vamos puxar de novo? Vamos puxar de novo como é que era? Vamos puxar, ó. O dependente de primeira classe é presumido essa dependência econômica dela, correto? Ou seja, se não é necessário comprovar essa dependência econômica. Aliás, mesmo inexistente essa dependência econômica, esse dependente vai fazer direito ao benefício que for oriundo dessa situação. No entanto, se eu, segurado, for casado, já tiver sido casado e minha cônjuge ela estiver separada de mim, ela vai ter que comprovar a sua dependência econômica para poder fazer direito à pensão ou a qualquer um dos benefícios oriundos da minha situação de segurado. No entanto, se ela receber a pensão alimentícia, considera-se presumida a dependência econômica, novamente, correto? Ressalta-se, pessoal, por meio de ato administrativo do INSS, e esse ressalta-se está grande aqui por um motivo, reconhece para os fins previdenciários no âmbito do regime geral de previdência, e eu ressalto para vocês no âmbito do regime geral de previdência, ou seja, isso não vale para as previdências próprias dos servidores públicos. A união homoafetiva ela é reconhecida pela Previdência. Assim, ao parceiro ou parceira homossexual do segurado, serão garantidos todos os direitos do dependente. Então aqui o INSS, e eu ressalto para vocês, não é por força de lei, mas por força de um ato administrativo do INSS, saindo aí ó, na frente dos outros órgãos estatais, fazendo o quê? O reconhecimento da união homoafetiva para fins de previdência social. E o parceiro ou parceira homossexual, ele vai ter todos os direitos de um dependente de primeira classe. Inclusive, como eu disse para vocês, a questão da dependência econômica ela ser presumida, correto? E tudo aquilo que eu falei para vocês de separação também vale para a união homoafetiva aqui na frente do INSS, ok? É um grande avanço que o Estado brasileiro fez aos poucos, mas que fez por um ato interno, um ato administrativo do INSS, pessoal, mas que com certeza vai cair em concurso público. Em segunda classe, são os dependentes, os pais, que, ao contrário dos dependentes preferenciais, necessitam provar a dependência econômica. Então, na segunda classe, eu tenho os pais do segurado que comprovadamente fizerem uma comprovação dessa necessidade que eles têm, essa dependência econômica que elas têm desse filho segurado. E em terceira classe, também com a necessidade de comprovar a dependência econômica, e aí vocês lembram que eu disse para vocês, qual que é a diferença da primeira classe para a segunda e terceira? Que o primeiro não precisa comprovar a dependência econômica, enquanto a segunda e a terceira obrigatoriamente devem comprovar essa dependência econômica. Em terceira classe, também com a necessidade de comprovar a dependência econômica, estão os irmãos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválidos. Lembrando, nesse tipo de situação é necessário comprovar a dependência econômica, correto? Então, na segunda classe eu tenho os pais, que devem comprovar a dependência econômica, e na terceira classe eu tenho quem? Eu tenho os irmãos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválidos, sendo que esses também devem comprovar a sua dependência econômica, pessoal. Os benefícios e serviços. Eu não vou entrar nos benefícios e serviços diretamente, pessoal. Eu só vou falar por alto para que vocês possam compreender à medida que o estudo nosso for passando, antes da gente entrar em um por um. Os benefícios e serviços são gerenciados e mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Previdência e da Assistência Social, pessoal. Segundo o artigo 201 da Constituição Federal, o sistema deverá cobrir os riscos relativos aos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependente. Essa é a situação base do INSS, pessoal, dos benefícios do INSS. É por isso que eu disse para vocês, quando a gente começa a falar de direito previdenciário, a gente começa a falar de muita situação ruim que acontece com as pessoas. É onde o Estado vem
para auxiliá-las a ampará-las frente a essas várias situações negativas que a vida traz para a gente. Por isso, os benefícios e serviços do INSS têm como base esses vários sinistros que podem ocorrer com o seu segurado. Pessoal, essa é a nossa continuação do nosso curso de Direito Previdenciário e eu espero que vocês nos acompanhem para as nossas próximas aulas, onde eu vou esclarecer para vocês mais ainda esse sistema complexo chamado o Direito Previdenciário Brasileiro. Meu nome é João Vitor e aguardo vocês na nossa próxima aula.